De volta ao tema em debate, e o Conselho Constitucional garante a divulgação dos resultados eleitorais no dia 23 do corrente mês e abriu as portas aos jornalistas para que pudessem acompanhar o processo que antecede a promulgação dos resultados. Vou começar consigo agora, Samuel Chavangwan. O que dizer ligado a esta divulgação dos resultados, uma vez que, em parte, é o fato de o Conselho Constitucional não ter ainda se pronunciado ou não ter divulgado os resultados, que faz com que as manifestações venham a ocorrer, as etapas, as fases venham a aumentar no que diz respeito a esta convocação convocada, passo a repetição, por Venâncio Mondlane. Obrigado. Eu vou tentar ser muito direto na resposta a esta questão. Eu penso que o Conselho Constitucional não está a dar uma boa lição para a democracia, não é? Porque efetivamente estamos a levar muito tempo para termos os resultados eleitorais. É claro que esta abertura das portas demonstrou que há muito trabalho que está sendo feito pelo Conselho Constitucional e por aí em diante. Compreendemos tudo isso, mas a função do Conselho Constitucional, a função magna, é gerir a questão eleitoral. De quando em vez temos aqueles outros assuntos dos acordos de declaração de inconstitucionalidade, por aí em diante. Mas o maior anseio da população ou do povo no âmbito da atividade do Conselho Constitucional reside, sem sombra de dúvidas, no processo eleitoral. Então, esta demora está a trazer muita expectativa, está a trazer muitos questionamentos se o resultado, efetivamente, o recurso poderá ser atendido, se essas questões todas estão sendo levantadas, poderão ter alguma resposta. Penso que é importante que o Conselho Constitucional tire ilações deste processo para que estude formas de melhorar na sua atuação nos próximos tempos. Porque a CNE teve os seus 15 dias e, apesar de ter dito que houve irregularidades aqui e ali, mas tinha que cumprir com um prazo, efetivamente em 15 dias deu acesso aos resultados. Agora, o Conselho Constitucional tem também uma logística que é criada pelo Estado e que é paga pelos nossos impostos e tinham a obrigação de efetivamente trazer à tona os resultados em tempo real. Isto é uma forma de também trazer um pouco de segurança, credenciar as pessoas, confiança, não é? No âmbito do processo eleitoral. Mas, se pelo menos até esta data de 23 de dezembro, quando já está no inferno, tem que se abraçar o capeta, não há outra solução. Temos que aguardar até 23 de dezembro para que possamos ter os resultados e haja esta apreciação do recurso. Não é a primeira vez que o Conselho Constitucional recebe recursos. Todos os anos que temos eleições, o Conselho Constitucional recebe recursos. Claro que com uma maior dimensão agora, mas nada justifica que efetivamente tenhamos um intervalo tão longo, principalmente em eleições conflituosas como estas. Se houvesse necessidade, podiam contratar assessores extras, contratarem juristas extras, que se trabalhasse a todo gás, mas que efetivamente os resultados fossem publicados ou 10 ou 15 dias depois de ter havido a publicação da CNE. Mesmo que fosse 30 dias depois, já estamos habituados a essa situação. Mas para 23 de dezembro, efetivamente, não é um bom exemplo que o Conselho Constitucional está a dar. Esperamos que este mau exemplo sirva de lição para que se estude formas de, nas próximas eleições, nós não deixarmos a situação assim tão pendente. Desta vez conseguimos respeitar o tempo. Está de parabéns, Chavangwan. Alfazema, o que dizer sobre esta divulgação dos resultados por parte do Conselho Constitucional? 23 de dezembro, abriram as portas para a imprensa para poderem acompanhar o processo que antecede a promulgação. Isto, em parte, na sua opinião, traz uma certa esperança aos moçambicanos? O que dizer? Bom, primeiro, esta abertura do Conselho Constitucional em chamar a imprensa e mostrar o trabalho que está a fazer, eu penso que isto também traz de volta alguma confiança. Vai notar que nós tivemos uma situação em que a Comissão Nacional de Eleições teve que fazer uma divulgação de resultados muito condicionada, e foi condicionada e pressionada pelo tempo, porque o nosso processo eleitoral é muito de procedimentos, né? Há muitos prazos, há muitos procedimentos que têm que ser observados. E a Comissão Nacional de Eleições não tinha como sanar
todas essas situações de irregularidades em 15 dias. E não tendo, e por conta do prazo apertado que tinha, preferiu fazer referência, que olha, sim, estamos a submeter, estamos a divulgar, mas estamos a remeter ao Conselho Constitucional um processo que tem esta e aquela irregularidade. Por quê? Porque o Conselho Constitucional tem mais tempo. E o Conselho Constitucional, no lugar de receber apenas, e como um bypass, dizer, ok, nós confiamos na CNE e é isto, vamos simplesmente assinar e proclamar, preferiu fazer um trabalho de base e de raiz. Porém, mesmo que não houvesse esta necessidade, por conta destas questões que têm a ver com procedimentos, o Conselho Constitucional, constitucionalmente, não tenha como divulgar e nem tem como divulgar esses resultados mais cedo. Por quê? Porque, depois da divulgação dos resultados, o Conselho Constitucional tem até 20 dias para empossar os órgãos eleitos. Portanto, não pode, porém, empossar quando os outros que estão em exercício ainda não terminaram o mandato. Então, há este dilema também de prazos e de validade dos mandatos que estão em curso, sob o risco de o Conselho Constitucional divulgar os resultados, proclamar os resultados, e depois de proclamar os resultados, 20 dias depois, tem que empossar. Então, nós corremos o risco de ter 2 parlamentos. Então, é preciso ter em conta quando é que este parlamento, que está ainda no ativo, termina o seu mandato, quando é que o presidente da República, que está em exercício, termina o seu mandato, porque tem que cumprir o mandato de 5 anos. Portanto, não podem ser interrompidos os seus respectivos mandatos. Então, este tempo dá também para o Conselho Constitucional fazer esse trabalho de base, de cruzar, comparar os editais, como vimos, solicitou os editais dos outros partidos políticos, da sociedade civil, fazer a comparação, relançar os dados no sistema e, no final, eu quero acreditar que virá um acórdão bastante didático. E até agora, por exemplo, já se verificou que os partidos políticos, todos os partidos políticos que submeteram lá editais, têm editais adulterados, têm informações que não conferem a verdade. Portanto, editais da mesma mesa, de diferentes fontes, e editais todos eles diferentes. Então, há necessidade de fazer essa triagem. Exato, Darcy Alfazema. Encerramos assim esta parte ligada à tensão pós-eleitoral e vamos agora falar da Procuradoria-Geral da República, onde Américo Letela foi nomeado para o cargo de procurador em substituição de Beatriz Buchil. Samuel Chiavanguane, o que é que se pode esperar do novo procurador, envolvido os 10 anos em que Beatriz Buchil esteve naquela posição? E ainda há muito trabalho, há muitas coisas por se resolver, como, por exemplo, a questão dos raptos a nível do país. O que esperar? Tem 2 minutos. Bem, em poucos segundos, queria só fechar um aspecto relativamente ao Conselho Constitucional. Eu penso que os tribunais têm que ser os primeiros a liderarem pelo exemplo. Se os candidatos que recorreram dos resultados eleitorais tiveram 5, 10 dias para processar o seu recurso e conseguiram produzir quilos e quilos de papéis, não justifica que o Estado, que é representado através dos tribunais, nesta matéria eleitoral, com os recursos que tem, precise de muito mais tempo. Então, nós temos que refletir neste aspecto com muita seriedade, porque mesmo nos próximos pleitos eleitorais poderemos ter situações da mesma natureza. Então, há que refletir nisto, porque não está bom. Independentemente da justificação que é apresentada, é a quantidade de papéis, mas não está bom. É preciso alinhar um pouco a forma como os tribunais respondem àquilo que são os pedidos são apresentados pelo povo no geral e nesta questão eleitoral por aqueles que apresentam os recursos. Relativamente à Procuradoria-Geral da República, temos efetivamente um novo Procurador-Geral. O que é que nós podemos esperar? Podemos esperar que este Procurador-Geral, auxiliado por toda a sua equipe, consiga fazer face às diversas tipologias criminais que têm estado a afetar o nosso país, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Estamos a falar da corrupção, estamos a falar da criminalidade organizada e transnacional, e mesmo também dos pequenos crimes, porque são todos eles dirigidos, a instrução é dirigida pelo Ministério Público. Então esperamos que esta nova cabeça traga resultados. Trata-se de alguém que já faz parte da casa, é o segundo Procurador-Geral, quer dizer, em linha, não é?
porque o procurador Augusto Paulino vinha de outra magistratura. Então, tivemos a procuradora Beatriz Buchil e agora o procurador Letela, que também fez carreira no Ministério Público. Então, conhece muito bem a casa. Esperamos que possamos ter resultados e não só palavras. E muito obrigado. Muito obrigada a nós, Samuel Siavanguan, e aproveitamos para lhe despedir. Alfazema tem também 2 minutos para deixar o seu pronunciamento ligado ao novo Procurador-Geral da República. Olha, também queria abrir um parênteses. Eu concordo com o Samuel com esta questão do tempo. Eu penso que o desafio no futuro tem que ser exatamente avançar para reformas. Os nossos processos eleitorais dão muitas voltas. Vão ao distrito, à província, depois é centralizado na CNE, quer dizer, é muito tempo desnecessário quando nós podemos encurtar isso. Agora, quanto ao procurador, primeiro é felicitá-lo, é um procurador de carreira, mais de 20 anos, conhece bem a casa, eu era vice-procurador e sabe daquilo que são os processos que estão em curso, está a acompanhar todos esses debates que estão a ser feitos na rua, a contestação popular sobre a situação que tem a ver com a criminalidade, os raptos, os desafios do terrorismo, o crime de colarinho branco, o crime do branqueamento de capitais. Então, ele tem agora a nobre missão de dar sequência àquilo que foram as ações implementadas pela Beatriz Buchil, que representou muito bem as mulheres. É a primeira vez que tivemos uma mulher e que soube ser e estar como procuradora. Está de parabéns, sai pela porta grande, de cabeça erguida, mas agora voltamos a ter um procurador de carreira, como disse o Samuel, e a nossa expectativa é que venha trazer uma grande dinâmica. Sobretudo também no que diz respeito ao combate à corrupção, porque este é um dos grandes males que temos neste país, o combate à corrupção, porque a corrupção já está enraizada, já está nos tribunais, já está nos juízes, já temos advogados que servem de meios, de veículo para facilitar a corrupção dentro dessa cadeia do judicial. Temos os próprios membros da Unidade de Combate à Corrupção que se especializaram na extorsão de funcionários públicos. Então, tem que começar esse combate a partir de dentro, mas, sobretudo, trazer o reflexo para fora e que os criminosos sejam devidamente responsabilizados, independentemente do seu status social. Exato. Muito obrigada, Alfazema. Obrigada uma vez mais, Samuel Siavanguana, por terem estado conosco na edição de hoje do Tema em Debate. Quero igualmente agradecer a todos os nossos telespectadores que estiveram desse lado. Voltamos próxima semana com mais um tema de interesse político e, de certo, com a atenção pós-eleitoral em Moçambique. Boa noite.